Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula de mecânica de fluidos, dentro do módulo 3 aí da prova, né, específica para o concurso da Petrobras. Beleza? Olha só, vamos lá. Mecânica de fluidos, conceitos iniciais. O que nós vamos precisar entender para estudar essa matéria a partir de agora? Primeiro, qual é o conceito de fluido? Fluido é toda matéria que se encontra ou no estado líquido ou no estado gasoso, beleza? Esses dois estados da matéria compõem aquilo que nós vamos chamar de fluido. Tudo que nós vamos falar a partir de agora vai ser em relação tanto a líquidos quanto a gases. Segundo, massa específica. Bom, você sabe o que é massa, você sabe o que é volume. A massa específica nada mais é do que a razão entre a massa e o volume de um determinado fluido, de um determinado material. Isso aqui, você normalmente, muitas vezes, você chamava de densidade lá no ensino médio. Mas densidade tem um outro conceito, diferente daquele. A massa específica é que vai ser a relação entre massa e volume de uma substância, tá? Diferentemente da densidade. Além da massa específica, nós precisamos entender o que é o peso específico. Você lembra o que é peso? Peso, lá na física, era massa vezes a gravidade. Aqui, a ideia é a mesma. O peso é a massa vezes a gravidade. Só que o peso que nós vamos utilizar não é o peso de um objeto qualquer. É o peso, é a massa específica. Beleza? Então, se a massa específica é massa sobre volume e eu quero calcular o peso específico, é a massa específica vezes a gravidade. Beleza? O conceito de peso específico também é bem interessante, porque aí você multiplica a massa sobre o volume pela gravidade. Aí você obtém o peso específico. Beleza? Altura de carga. A altura de carga é um conceito muito importante. A altura de carga nada mais é do que essa diferença gravitacional entre um ponto abaixo e um ponto acima, geralmente inicial e final, que muitas vezes você precisa fazer o fluido escoar para poder fazer com que ele alcance o nível que você deseja. Beleza? Então, isso é a altura de carga, essa diferença de energia potencial que você precisa vencer, que o líquido precisa vencer. Tá? Pressão absoluta e pressão manométrica. O que é pressão absoluta? Em poucas palavras, a pressão absoluta ela nada mais é do que a soma de todas as pressões sobre um determinado ponto, tá? Essas pressões elas podem ser atmosféricas, pressão hidráulica, vários tipos de pressão que podem incidir sobre um determinado ponto, diferentemente da pressão manométrica. Quando eu falo da pressão manométrica, eu estou falando de todas as pressões que agem sobre um determinado ponto, menos a pressão atmosférica. Tá? Isso aqui, ó, essa pressão manométrica, ela é determinada por um equipamento chamado manômetro. E esse manômetro, muitas vezes, pode ter várias configurações e para determinar a pressão absoluta, basta que você some ali a pressão atmosférica. Beleza? Além desses conceitos, o que nós precisamos entender? O que é a tensão de cisalhamento, que muitas vezes se confunde com a pressão absoluta ou manométrica. Por quê? O que é a tensão de cisalhamento? Olha só, a tensão de cisalhamento, que a gente vai representar por esse tal, é a força de atrito que o fluido vai fazer sobre uma superfície quando ele escoa. Isso porque você sabe que o fluido ele não escoa sem deixar algum tipo de força de reação. Essa força de reação é a força que nós vamos determinar como sendo tensão de cisalhamento. Então nós temos dois conceitos aqui muito importantes que a gente não pode esquecer. Primeiro é o conceito de pressão. A pressão, você precisa se lembrar que era força sobre área. A lógica aqui é que a pressão ela é uma força que atua de maneira perpendicular ao plano que eu estou tendo como referência. Já a força, tensão de cisalhamento, é uma força paralela, beleza? É uma força lá de resistência justamente à movimentação do fluido. Esse é o principal conceito de tensão de cisalhamento. Por isso que a tensão de cisalhamento está na paralela e aqui está na
ortogonal. Beleza? Então, esse é o conceito de tensão de cisalhamento. Além de todos esses, você tem também a fórmula para poder calcular essa tensão de cisalhamento. Nós calculamos essa tensão através do produto de μ por U dividido por B, onde o μ é a viscosidade do fluido. O U, nesse caso aqui, é em uma determinada porção, o tanto que aquela porção vai se deslocar em relação a uma placa fixa. Esse aqui é a quantidade de fluido que vai se deslocar em relação à placa fixa. Isso porque cada unidade de fluido ele vai se deslocar de uma determinada maneira. Em relação a uma placa fixa que eu coloque para que o fluido escoe, aquela unidade de fluido que está imediatamente acima da placa, ela não vai se deslocar. Mas todas as unidades acima vão se deslocar um pouquinho mais, de modo que o meu U vai ser a minha última camada, o tanto que ela se deslocou. Enquanto que B, essa distância entre a minha último nível de fluido, que aqui está chamando de placa móvel, e a minha placa estável, a minha placa fixa. É interessante você entender que dessa tensão de cisalhamento, o U nada mais é do que a viscosidade, e você sabe que a viscosidade é um dos principais fatores que fazem com que um fluido ele escoe mais ou menos, beleza? Se um fluido escoa menos, é porque provavelmente a viscosidade dele é bem elevada. E essa viscosidade pode ser alterada por vários fatores, como, por exemplo, temperatura, pressão, se estivermos falando de um fluido compressível, beleza? Mas tudo isso aí são considerações de projeto que a gente vai ver a partir de agora. O que acontece? Vamos lá, olha só. Todos esses conceitos são muito importantes. E eles são aplicáveis dentro das considerações de projeto. Por quê? Por que a gente faz considerações de projeto? Muito simples. Todos os casos que nós vamos estudar a partir de agora são casos que você não conseguiria estudar, entender, se você não fizesse alguns arredondamentos para que a situação ficasse um pouquinho mais simples. E esses arredondamentos, essas considerações, para fazer com que a situação fique um pouquinho mais simples, é que a gente chama de considerações de projeto ou condições de contorno. Tá? Apesar de que condições de contorno é uma expressão que a gente vai utilizar mais em relação a equações, a pontos determinados em relação a equações. Então você pode considerar desse jeito. Vamos lá. Quais são as primeiras considerações que a gente vai utilizar? Primeiro, os fluidos que nós vamos estudar são fluidos que nós vamos chamar de invícitos. O que quer dizer um fluido invícito? Fluido invícido é aquele fluido em que a viscosidade tem pouco efeito sobre a velocidade total em relação às forças internas do fluido. É isso que acontece. Esse conceito de fluido invícido, ele se confunde muito com o conceito de fluido newtoniano. Por quê? O fluido newtoniano vem nesse mesmo conceito, de que quanto maior a velocidade de escoamento, mais diferente vai ser a viscosidade. Tá? Então, fluido newtoniano e fluido invícido têm aí um conceito muito parecido, que você precisa entender. Além disso, nós vamos considerar que os fluidos eles possuem escoamento incompressível. O que é ter um escoamento incompressível? Olha só, incompressível é diferente de ser compressível. E compressível significa dizer que eu consigo comprimir. Ou seja, um fluido incompressível é aquele fluido em que, por mais que eu aplique força sobre ele, a sua densidade não muda. Aliás, a sua massa específica não muda. Beleza? Vamos lá. Um fluido incompressível é aquele fluido em que, por mais que eu aplique uma força, a sua massa específica não vai ser alterada. Beleza? Isso aí é muito, muito, muito importante para nossa prova. Além disso, a gente pode entender que os fluidos eles possuem um regime estacionário.
O que significa um fluido com regime estacionário? Muito simples. É quando ele se desenvolveu de modo que ele não tem mais diferença entre os vários regimes de fluidos. Isso porque você tem, durante o escoamento de fluido, você tem alguns regimes. Você tem o regime laminar, regime intermediário, regime turbulento. Aqui nós vamos considerar que o regime é estacionário, ou seja, o regime não vai mudar, beleza? E geralmente ali em regime turbulento, beleza? Mas esses conceitos de laminar, turbulento, a gente vai ver nas próximas aulas. Agora, além de estacionário, nós vamos considerar que o escoamento vai ser unidirecional. O que significa o escoamento unidirecional? Unidirecional significa que o fluido está se deslocando em uma única direção. Todos os vetores de deslocamento de fluido estão em uma única direção. Isso significa o escoamento unidirecional. Beleza? Muito importante isso aqui. Entendidas essas considerações de projeto, a gente vem para algumas fórmulas que fazem parte do nosso cotidiano no estudo da mecânica de fluidos. O primeiro dele é esse aqui, ó. É a massa, mas não é uma massa qualquer, é a vazão mássica. O que significa essa vazão mássica? Vazão é quantidade por unidade de tempo. Então a vazão mássica nada mais é do que a quantidade de massa que vai ser deslocada por unidade de tempo, massa por tempo. Além disso, nós temos aqui o conceito de força resultante. Aqui, esse F aqui, na verdade, é a quantidade de movimento que aquele fluido consegue carregar consigo. Essa quantidade de movimento nada mais é do que a vazão mássica vezes a diferença de velocidade entre o ponto 1 e o ponto 2 para onde esse fluido está se deslocando. Normalmente, ponto inicial e ponto final, tá? É que significa aí esse 1 e 2. Ponto de início e ponto de fim, que nós estamos considerando, para esse deslocamento em específico. Isso é a quantidade de movimento. Além disso, a gente vai dizer que a vazão mássica ela é o produto da massa específica pela área normal de escoamento, ou seja, aquela unidade de área sobre a qual o fluido está se deslocando, vezes a velocidade com que esse fluido se desloca. E aí, entendendo esses conceitos aqui de quantidade de movimento, que é o mais importante para a gente poder entender quanta energia um fluido vai conseguir deslocar de um ponto inicial até um ponto final, a gente pega e entende o que vai ser a potência na geração desse deslocamento. Ou seja, para eu poder fazer com que o fluido saia de um ponto 1 até um ponto 2, eu vou precisar gastar uma energia. E essa energia vai ser a potência de geração. A gente vai dizer que um determinado equipamento, como a gente vai ver aí no caso das bombas, vai ter uma potência de consumo igual à sua velocidade angular de deslocamento, à sua velocidade angular de movimentação das pás, no caso de bombas, vezes o torque que aquele motor, que aquela bomba é capaz de produzir. Tá? Esse torque está associado à força que aquela bomba possui. E eu coloquei essa fórmula aqui, mas não tanto porque a gente vai utilizar ela nesses próximos módulos de mecânica de fluidos, mas sim porque ela vai entrar muito, na verdade, lá na frente, quando a gente for falar basicamente de bombas. Isso aqui vai ser a quantidade total de energia que uma bomba vai acabar consumindo. Não necessariamente o tanto que ela vai imprimir de energia sobre aquele fluido, mas sim o quanto ela vai efetivamente gastar. Então, esse quadro aqui, essa aula, é para mostrar esses primeiros conceitos. É para você entender que, na mecânica de fluidos, entender esses parâmetros aqui e entender as considerações de projeto é o mais importante para que você consiga pegar uma situação fática e transformar ela, aplicando as equações, em uma situação em que você consiga saber os parâmetros de funcionamento daquela bomba, daquele escoamento. Beleza? Bom, com isso nós ficamos por aqui. A nossa próxima aula aí, né, vai ser sobre essa questão de
balanço mecânico das energias, balanço de energia mecânica, né, sobre uma situação. Depois a gente vai falar também sobre a, a equação de Bernoulli e, por fim, escoamentos internos, escoamentos externos, aqueles que podem ser cair aí na nossa prova como questões teóricas, mas que tem uma grande incidência. Eu espero aí umas 2, 3 questões de mecânica de fluidos dentro dessa parte aí, né, de material da prova específica. Beleza? Mais ou menos por aí. Bom, era o que a gente precisava saber por hoje. No mais, bons estudos, tamo aí para qualquer coisa e até a próxima.